Gita, eu sei que Shri Shri Anandamurti tem um posicionamento político bastante contundente. Muito forte. Porque naquela época a Índia se dividia entre os gandianos, os comunistas, os pró-imperialistas, os nacionalistas. A Índia estava num processo ainda de ebulição, pós-independência, e ele pensa um outro caminho, nem à direita, nem à esquerda, pelo que eu ouvi. E isso gera uma ideia sobre a Nanda Marga bastante controversa. Todas as pessoas com quem eu converso lá na Índia, os monges com quem eu tenho amizade e que não são da Nanda Marga, falam, esse é amigo dos monges da Nanda Marga, eles são perigosos. Eu já ouvi isso de senhores. Eu falei, inclusive, eu já levei ele lá na nossa sanga. Não me fez nada, não me... Emprestei até livro para ele, passamos uma tarde junto. Mas eles falam, não, eles são um grupo paramilitar. Eu ouvi tudo isso lá na Índia, dos swamis que eu conheço em outras ordens, não, assim, de ordens diferentes. Sim. Qual é a filosofia da Nanda Marga e por que existe essa visão controversa sobre a organização? A visão é simples, que a grande maioria do caminho que vocês encontram lá na Índia, no planeta, fala da vida depois da morte, da iluminação, e de ir no céu depois. E pouco se interessa saber como que os humanos estão vivendo aqui agora. Algumas religiões vão mais além. Te dizem que você pode viver na miséria aqui, e quando você vai morrer, você vai estar indo no céu. Aí o mestre coloca assim, que ele, na verdade, a missão dele era encher o planeta de amor, de devoção a Deus. Só que quando ele olhou esse planeta Terra, ele viu muitas pessoas sem casas, muitas pessoas sem moradia, sem alimentação, sem educação e tal. E essas condições não permitiam crescimento espiritual para as pessoas. Mantinha o planeta sob domínio de forças que controlavam o sistema econômico e político. E isso quem concorda com ele é Shri Ramakrishna, Swami Vivekananda, né? Sim, Shri Ramakrishna diz textualmente assim, joguem fora suas escrituras e primeiro ensinem o povo como conseguir seu pão de cada dia. Exatamente. E depois vocês vão poder recitar. Eu estou arrepiando quando você fala isso, porque as pessoas acham que a ética é uma coisa que você se torna ética. Tem condições básicas para um ser humano ser ético. E uma delas é ter a mínima condição de vida. De dignidade, de dignidade humana. E quando não tem, você vem ensinar a pessoa a ser ético, a se iluminar. A falar de espiritualidade. Isso aí é hipocrisia. Swami Vivekananda diz assim no Parlamento das Religiões. É um insulto querer falar de religião para uma pessoa à beira da inanição. Com certeza. Então, essa visão estava muito forte, tanto assim que Aurobindo foi imprisionado para esse tipo de visão. Sim. Ele lutava para a libertação da Índia. Sim. E uma coisa interessante que eu vou colocar para você aqui, eu vou falar isso pela primeira vez, inclusive, porque muita gente não fica se falando um monte de coisa. Dois caras que lutavam para a liberação da Índia foi encontrar o mestre, quando ele era pequenininho lá na faculdade, e discutir com ele as ideias. Uma delas continuou a amizade com o mestre e foi iniciada no Tantra. Um seguiu o caminho do comunismo mesmo e foi viver aqui no México. Quem ficou lá na Índia é o tal de Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose foi iniciado no Tantra. Ele era, de pequeno, era um guerreiro. Você vai lembrar que estava na escola e um britânico ficou falando mal dos meninos e aí ele levantou e bateu ele, foi expulso. Depois ele estudou, foi na Inglaterra, passou os melhores testes lá na Índia, tem o que ele chama, pessoa que trabalha para a Indian Administration, IAS Officer. IAS Officer, o oficial da administração indiana. Ele passou, ele teve os melhores pontos. O Nehru também, ele estava lá, ele passou também, teve os melhores pontos. E Subhash Chandra Bose, quando ele graduou, os professores vieram com ele, querendo dar para ele o diploma de Indian Administration Officer, de oficial da administração da Índia. Significa um representante do Império inglesa para administrar a Índia. Ele recusou o cargo. Ele recusou o diploma e disse, não, eu não vou
ser representante de vocês para dominar meu país. Menino, essa é a chance que você tem de ter uma boa vida, vá ali com essa chance. Ele voltou para a Índia e se juntou a Gandhi. Agora, as ideias, essa coisa que você está falando, é chocante, já que realmente muita gente fica te perguntando, eu vi que muita gente te perguntaram muito sobre a Ana Marga. Aí eu vou te contextualizar. Eu sempre direciono para falar com o senhor. Eu vi. Então, as ideias de Gandhi é uma ideia muito bonita. Em primeiro lugar, as pessoas têm que saber que Gandhi, quando morava na África do Sul, ele era racista. Ele era. Então, quando ele vai na Índia, ele continua com esse sistema de caça dele, com o racismo, com todas as coisas. Ele muda, né, depois, conforme ele envelhece. Vou te contar uma coisa, por exemplo. Eu tenho ódio. Eu tenho ódio do Yoganandi. Yoganandi chega na Índia no dia da independência. E nesse dia da independência, o Yogananda fala, ele é convidado pela administração indiana, e quando ele fala assim, é bem bonitinho a fala dele, com aquele jeito dele, deve falar. Ele fala assim, que a Índia não foi tão fortunada como os Estados Unidos. Os Estados Unidos teve um Martin Licol, que lutou ferrenhamente e fez todo o sacrifício para manter o país unido. No caso da Índia, ele era o mestre do Gandhi, ele iniciou Gandhi no Kriya Yoga. Claro, com o papai, ele teve um carinho muito grande para o discípulo. Aí ele diz de forma bem educada, a Índia não teve a fortuna de ter esse Abraham Lincoln. Aí ele continua falando, ele diz, o Gandhi fez o seu melhor. Entendeu? Tanto que ele entronizou as cinzas do Gandhi lá na Self-Realization Fellowship. Sim, né? Então ele tinha uma... Não, ele era responsável, você entende a relação de discípulo, de mestre e discípulo. Então, nessa relação, ele teve que fazer essa questão. Mas em termos de luta, Gandhi estava fazendo apelo ao britânico para resolver a questão da independência. Jejuar é muita coisa. Tem um momento, por exemplo, só para comparar essas duas personalidades. Tem um momento, antes da independência da Índia, eles querem dividir a Índia na base da religião. Os muçulmanos de um lado, e os o Gandhi era do lado. contra, né? Ele não queria que a Índia se dividisse. Agora você vai ver. Na primeira vez que perguntaram para ele, Gandhi, você vai aceitar essa divisão da Índia? Gandhi diz, só no meu cadáver que isso vai acontecer. Quando estava acontecendo, isso não está escrito. Quando estava acontecendo, o mesmo jornalista veio e perguntou para Gandhi, Gandhi, ainda está se dividindo. O que Gandhi disse? Ele ficou quieto porque Gandhi estava de jejum de palavra naquele dia. Porque ele ficou bastante arrasado com isso, né? De ver que todo o esforço que ele fez não resolveu. Exatamente. Aliás, assim, a semente do conflito, da discórdia que os britânicos plantaram entre as diferentes formas de visão na Índia é muito triste. No mundo inteiro eles fizeram. Mas em termo, considero Gandhi como humano, nós podemos dizer que ele ficou mal pelo esforço, ficou quieto na casa dele, né? Agora, pensa bem que Gandhi não era qualquer um. Gandhi era o líder do movimento da libertação da Índia. E, portanto, ele tinha a responsabilidade de se posicionar com firmeza quando essa coisa estava acontecendo. Eu penso, sim. Porque como eu fui aluno de vários gandianos, a professora lia... Eu imagino. Eu li bastante as cartas dele. Sim. Eu acho que, nesse caso, por exemplo, o silêncio dele era bastante eloquente. E eu acho que, assim como... porque todo grande pacifista que a gente teve, ele, Luther King, todos esses caras acabaram sendo assassinados por falar sobre paz, né? Jesus Cristo, inclusive. Sim. Eu não sei se as pessoas estavam prontas para um tipo de mensagem tão sofisticadas quanto a ideia de ahimsa no caso do Gandhi, mas eu ainda não entendi nesse caso. Então me parece que há uma divergência de método muito grande entre Ananda Murti e o Gandhi. Entre o Subhash Bose e Gandhi. O Subhash Bose é uma pessoa que entende que para conquistar a liberdade você tem que pegar ele. Ninguém dá uma posição de honraria, de posição de respeito a alguém que é sob controle dominado com jejuns, com silêncios, com mendicações. Você tem que ser vigoroso
e se posicionar. Essa é a diferença muito grande. Você que é um tântrico, com Bhairava. A diferença entre Tantra e Veda. E, portanto, para nós, o Gandhi é védico. O Subhash Bose é tântrico. O Tantra, o que ele fez? O Subhash Bose e o Gandhi ficam mal incomodados com Chandra Bose. E numa eleição do Congresso lá do partido dele lá do Congresso, quem ganha a eleição é o Subhash Bose. E tem um filme aí que está andando, você pode ver o Gandhi discordando abertamente com o Subhash Bose. E Subhash Bose sai do partido e forma um partido novo, fora do bloco. O Gandhi favoreceu o Nehru. Assim, Quando você encontra os yogis tântricos, bem tântricos da Índia, eles vão te falar que isso foi um erro muito grave. Porque como pai da revolução, ele tinha que tratar os dois da mesma forma. Ele não podia ter um preferido. Ele teve um que era o Nehru. E Nehru, é muita coisa a falar, foi um cara fantástico. Mas, por exemplo, a esposa dele tinha uma situação muito inusitada. Mas isso não é nenhum problema em relação a ele como governante, senhor, não acha? Eu vou te contar mais, eu vou te contar. Ele, como governante, ele foi... A situação inusitada a esposa de Pandit Nehru era amante do último vice-rei da Índia, né? O Lord Mountbatten. Quando você pensa nisso, de forma humanista aqui, nós vamos achar que é normal. Quando você pensa em termos da esposa do viceroy, do representante do alto comando... É verdade, perdão. Não é a esposa do Pandit Nehru. Ele tinha um caso com a esposa do Lord Mountbatten. Ele tinha um caso com a senhora inglesa, a esposa do último vice-rei da Índia. E esse Lord Mountbatten, que é conhecido na Ásia inteira, inclusive em Singapura tem uma rua no nome dele. Você acha o que ele fazia lá? Você acha que era uma relação de amor entre os dois? E claramente era uma representante do império e queria ter na mão o líder novo da Nova Índia. Entende? Política. O que você acha? Não sei se eu concordo. Eu acho que as pessoas, além das relações... E, aliás, essa é uma das grandes dificuldades de se falar de ideal e de política no mundo. Sim. A gente tem todas essas esferas ideológicas que direcionam e norteiam a nossa vida, mas quando a gente cai na esfera pessoal, a gente sempre se contradiz. Então, por exemplo, todos nós somos grandes idealistas até que a gente se apaixona por alguém do outro lado. Todos nós somos grandes idealistas até que alguma coisa vira isso. Essa variável, eu sempre gosto de conversar isso com os meus amigos historiadores. Existem sempre esses elementos das variáveis na história que a gente nunca considera como indivíduos e suas contradições podem mudar o rumo e os planos das coisas. Mas eu não vejo isso como um problema em relação ao Nehru. Eu poderia questionar uma série de políticas dele, mas não a vida íntima dele, por exemplo. Eu entendo que a Ananda Marga, como uma organização religiosa, vai questionar isso do ponto de vista moral. Mas eu, enquanto filósofo, vou olhar para isso no moral. A Ananda Marga é baseado no Tantra. O Tantra aceita as pessoas como elas são. Não vai julgar alguém na base ética. Assim, você está... Não, os humanos vão se aprimorando e cada um vai se melhorando a partir das suas bases. Não podemos dizer que os animais são santos. Os animais têm defeitos e vão estar melhorando. Né? São humanos que estão no caminho. Esse é o Tantra. Mas como líder de um país, você assume uma responsabilidade enorme. Porque suas ações vão influenciar a vida de muitas pessoas. E, portanto, tem que ser muito cauteloso. A magnanimidade que você tem com ele, como humano, está ótimo. Eu também tenho. Inclusive, só para te dizer que, apesar de tudo que estou falando, um belo dia, o mestre fez um experimento. O experimento foi com um cidadão, Dasarath. Dasarath era um professor que costumava, o mestre usava ele para fazer experiência, demonstrar alguma coisa para os discípulos. Aí um belo dia ele perguntou para Dasarath, você pode me falar uma coisa? Você olha os corpos luminosos que estão nessa sala. Corpos luminosos são almas sem corpo. São pontos de luz. Olha o mais recente que acabou de chegar. Quem é? O Dasarath olhou e falou, Nehru. Ele era sensitivo, esse Dasarath. Que o mestre usava ele abria algumas portas para ele para ver essas coisas.
Aí ele falou, Nero acabou de chegar, Baba. Aham. Eu disse, sim, Nero acabou de sair do corpo agora. Olha. Então, Nero saindo do corpo, a primeira pessoa que o recebe, na verdade, vai encaminhar foi o mestre. Então, esse julgamento não é um julgamento anti-Nero. Mas a Indira Gandhi, filha do Nehru, era bastante opositora ao Anandamurti. Muito opositor, mas por que opositor? Também em caso de Indira Gandhi. Vou te contar. Apesar da oposição de Indira Gandhi contra Anandamurti, no dia que ela é assassinada pelo Sikh, aliás, Aham. o secretário da comunicação da Nanda Marga corre para o mestre. Feliz. Baba, Indira Gandhi acabou de morrer. Feliz. Sabe o que o mestre falou para ele? Você é o secretário de comunicação da Ananda Marga. E a melhor notícia que você tem que me dizer é que Indira Gandhi acabou de falecer. Essa grande mulher, líder da Índia, que governou a Índia com tanta força, uma das melhores que ainda já teve. Escreve imediatamente uma carta de condolência para a família dele. O Tantra é muito difícil para os humanos comuns entender. Esse mesmo cara que a mulher queria matar, hoje estava cantando a glória dela. Então, por que há essa... Então, assim, qual é a grande contradição que faz com que as pessoas tenham essa indisposição com a Ananda Marga? A indisposição é isso. O mestre, exatamente quando divide a Índia, ele faz uma carta para Nehru. Porque o Nehru é o primeiro-ministro. E diz para Nehru que vocês fizeram uma divisão da Índia na base da religião. A religião não pode ser base de construção de uma nação. Todo mundo numa nação é livre de praticar qualquer tipo de religião. Que você fizer essa divisão está totalmente errado. E ainda mais, vocês erraram na demarcação das áreas. Muita gente morreu. Porque vocês colocaram uma parte onde tem o hindu, você colocaram muçulmano, aí foi massacre, estupros e tudo. Isso é um crime que vocês fizeram. Mas eu acho engraçado que o Nehru seja tão culpado da história, porque, para mim, o grande psicopata dessa história toda é o Mohammed al-Jinnah, que é o pai do Paquistão, e, para mim, ele era o grande fomentador do caos. Essa história você vai escutar dos indianos védicos, porque eles acabam sendo nacionalistas ao ponto de o Deus muçulmano. O Jinnah, na verdade, ele queria unir o Paquistão com a Índia, com uma condição, que não tenha uma religião de Estado. Eles insistiram que a religião da Índia, o hinduísmo, vai ter que ser a religião. Ele dizer, se isso sua insistência, eu me reservo o direito, portanto, de não fazer parte da sua religião. É desse momento que o mestre escreveu essa coisa, o serviço de inteligência começou a acompanhar. E essa história de que